Diferente, irmão, em 2026. Ano diferente mesmo, mas não é um ano diferente em palavras, em promessas, porque a gente já tem esse costume, né, irmão? No finalzinho de 2025 ali, a gente chegou nesse novo ano que vai virar, eu vou ser assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porém, hoje a gente vai aprender, irmão, o que a gente deve fazer para que isso aconteça. Quantos aqui não já... Eu mesmo sou um. Já perdi as contas de quantas viradas de ano eu fiz essas promessas. No ano que vem eu vou ser assim, vou fazer assado, vou fazer acontecer e tudo. E o ano vira, irmão, entra ali o dia primeiro e parece que é um apagão instantâneo, né? Você já começa ali o ano na mesmice, a mentalidade sua parece que dá um apagão ali na noite do dia 31, pro dia primeiro você acorda normal, sem esse pensamento de mudança mais. Parece que é um reset que vem na sua mente e a gente começa o ano e vai indo e o ano passa muito rápido e quando você vai ver, tá em dezembro de novo. E anotando ali no seu, projetando a mesma mudança de 2025, 24, 23 e por aí vai. Então hoje a gente vai aprender um pouco, irmão, o que a gente deve fazer para que essa mudança aconteça, amém? Queria compartilhar com vocês um texto bem conhecido, irmão, a história de dois camaradas que a gente está careca de saber, né, Valtinho? Gênesis 25, vou ler com vocês do 27 ao 34. O pessoal que fez o curso aí, tudo com as bíblias, ó, que eu tô vendo, ó, os barulhinhos, ó, tudo procurando. Então, Gênesis 25, do 27 ao 34, amém? Uhum. É o quê, Nani? Amém, irmã. Vamos lá, eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês podem estar me acompanhando. Vou ler na tradução de hoje, viu? Se vocês quiserem mudar aí para ficar certo ali, para não ficar destrocado. Só porque eu achei que ela, nessa passagem aqui, tem um entendimento um pouquinho melhor. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado. Jacó era um homem, o quê, irmão? Sossegado, que gostava de ficar na sua tenda, na sua casa. Isaac amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Ou seja, irmão, o pai preferia um e a mãe outra. E a mãe o outro. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e exausto. E foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí, desse ensopado. Por isso colocaram esse nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo. Olha só aí, irmãos. Olha a mentalidade de Jacó e a mentalidade de Esaú. Hoje a gente vai aprender, irmãos, que para a gente ter um novo ano, para a gente viver as promessas mesmo que nós mesmos fazemos, só vai dar certo, irmãos, de uma maneira: com a mudança da nossa mente. A mudança do nosso pensamento, da nossa forma de pensar, é o que vai decretar o nosso agir. Porque de nada vai acontecer, irmão, se a gente não conseguir mudar a nossa mente. A gente não vai ter foco, a gente não vai ter disciplina, a gente não vai ter determinação. E nessa história aqui, irmão, a gente vai aprender isso. Duas mentes que pensavam diferente. Então Jacó falou: eu deixo, mas se você me passar o seu direito de filho mais velho. Naquela época, irmãos, só era abençoado, só recebia a bênção do pai aquele filho que era o mais velho. Então, assim, a bênção celestial através do pai só passava para o filho mais velho. E Jacó, ele estava determinado nisso, irmãos. Ele precisava viver isso, a mente dele era programada para isso. Ele falou: eu vou viver as promessas de Deus, eu preciso da bênção celestial. E ficava na tenda, irmãos. Enquanto um ia para o campo, que era Esaú, ele ficava na tenda. E a gente ouve muitas pregações, irmãos, acerca de Jacó e de Esaú. E eu já vi muitas ministrações falando acerca de Jacó. Ah, Jacó foi um enganador, usurpador, enganou o irmão dele, que era Esaú, para poder conseguir a bênção. E hoje a gente vai entender que não foi bem assim, irmãos, não foi bem uma enganação. Ele fez a proposta, não fez aqui, ó. E Jacó disse: eu te dou um ensopado, mas em troca você vai ter que me vender a primogenitura. Então a gente percebe aqui, irmãos, que ele não foi obrigado. Teve uma proposta. Esaú não podia ter recusado, irmãos. Então Jacó não enganou ele.
Jacó fez a proposta e Esaú vendeu barato, por um prato de lentilha com ensopado. Então já desconstrói muita coisa na nossa mente, que a gente pensa o quê? Ah, Jacó enganou. Não, ele fez uma promessa. Porque a mente de Jacó, irmão, a gente vai ver no decorrer dessa palavra aqui que ela era focada, ele tinha um propósito. E ele ia cumprir de todo jeito. Ele era focado. Então ele não ficava na tenda, irmãos, não é porque ele não sabia caçar, é porque ele entendia que o propósito dele era outro. Então ele ficava lá na tenda o quê? Pensando. Como que eu vou conseguir? Como que eu vou romper? Como que eu vou alcançar meu objetivo? Como que eu vou conseguir a bênção? Como que eu vou conseguir a primogenitura? E nesse momento aqui que Esaú aceita, Esaú disse, olha só, irmãos, está bem, eu estou morrendo de fome. Que valor tem para mim? Olha só, irmão, quanto que isso aqui é forte. Esse direito de filho mais velho. Ou seja, Esaú só enxergou no momento, irmãos. Com uma fome danada, barriga lá atrás, vindo da caça. De que valor vai ter para mim a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ou seja, naquele momento ali, ele desprezou, irmãos. Ele desprezou algo que era tremendamente importante na vida dele. Ah, mas o que é que isso tem a ver, irmão, com a nossa vida? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Porque muitas das vezes, irmão, nós desprezamos muitas coisas que nós temos. Às vezes a gente reclama de um carro, aí perde o carro, fica pior sem ele. Às vezes a gente reclama de um emprego, aí perde um emprego, irmão. Aí você pode ter certeza que vai ser pior sem ele. Às vezes a gente despreza o marido, despreza a esposa, aí perde o casamento, vai ficar muito mais triste sem ele. Então, irmão, tudo aquilo que você despreza, você perde. Tudo aquilo que você passa a desprezar, você vai perder aquilo. Então, essa palavra, ela quer nos dizer isso. Nesse momento aqui que Esaú falou isso aqui, ele já tinha perdido, irmão. Eles entraram em uma negociação, um veio cansado do campo, o outro descansado porque só ficava na tenda. Quem ia ganhar, irmão, na negociação? Jacó ia ganhar fácil, irmão. Porque no cansaço é onde o inimigo trabalha, irmãos. No cansaço é onde você cede, é onde você aceita, onde você negocia algo que não era para você negociar. No nosso cansaço, irmãos, nós paramos de pensar e a gente aceita coisas que não era para aceitar. Você pode tirar um exemplo, irmão. Às vezes o pai está cansado e às vezes o pai está bom. Não está cansado, não. O filho chega, posso fazer tal coisa? Pai, não. Colocou uma regra, né? Posso assistir televisão até meia-noite? Não, não vai assistir não, não vai assistir não e tudo. Mas vai pedir para um pai cansado. Na primeira pedida, vai assistir logo essa televisão, moço, sai do meu pé, pelo amor de Deus. Já cede, ou seja, você quebra uma regra que você mesmo criou, por causa do seu cansaço. Então aqui foi dessa forma, irmãos. Jacó estava descansado ali na tenda dele, e Esaú chegou cansado, com fome. Fácil ele negociou. E o que Jacó disse? Então jure primeiro. Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Ou seja, irmãos, aqui nós podemos ver o quê? Duas mentalidades diferentes. Uma mentalidade momentânea, que era a de Esaú, só pensava ali no momento, e uma mentalidade de alguém que estava enxergando lá na frente. Para mim viver o meu propósito, eu preciso desse objetivo. Eu preciso cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Então a gente enxergou Jacó o tempo todo como? Enganador, usurpador, cara que engana, que enganou o irmão. E aqui eu lendo, eu tive esse entendimento que ele não enganou, irmãos. Ele simplesmente fez a proposta e Esaú ele aceitou. E negociou aquilo que era um bem precioso para ele. E hoje, quantas as vezes, irmãos, nós não fazemos isso? Sem perceber, irmãos, nós temos negociado aquilo que Deus tem para nós. Sabe, as palavras são liberadas. Às vezes a pessoa chega em você e fala, olha, Deus mandou te dizer tal e tal e tal coisa. Você vai crescer, você vai romper. Mas para isso você precisa estar posicionado. Para isso você precisa aprofundar na palavra, aprofundar na Bíblia. Deus tem um propósito, mas para isso tem que ser feito isso. E nós temos negociado, irmãos. Sabe, você vai ser um ministro da palavra, mas para isso a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que estudar. Às vezes você vai romper lá no seu trabalho, mas para isso você tem que aprender daquele assunto, você tem que aprofundar. Surge ali uma oportunidade de você subir de cargo, uma gerência, digamos assim, mas para isso você tem que estar apto àquele cargo. Mas a nossa mente trabalha diferente, irmãos. A nossa mente trabalha da seguinte forma: se for de Deus, vai acontecer.
Eu até tava brincando com a Débora, eu falei, amor, eu queria passar no concurso, mas sem estudar, ó. Falei pra ela, não é porque se eu estudar é coisa minha, não foi Deus que me ajudou, não. Então tem que chegar lá, fazer a prova e passar. Que aí eu vou falar, foi Deus. Porque se for pela minha força, eu vou falar, foi porque eu estudei. Então eu tô orando para isso aí acontecer, olha. Mas é claro que eu falo brincando, irmãos, que a gente tem que ter esse entendimento. Deus trabalha com aquilo que você tem, irmão. Ele aperfeiçoa aquilo que você tem. Então a gente tem que atribuir algo a nós. A gente tem que atribuir ensinamentos, conhecimento daquilo que a gente quer. Jacó, ele fez isso. Ele ficava na tenda o tempo todinho, ó, estudando como que ele iria alcançar, como que ele iria fazer. E olha só que interessante, irmãos. O primeiro a chamar Jacó de enganador foi o irmão dele, Esaú. Só que ele não era. E nisso, fez com que ele criasse ódio do irmão e perseguisse o irmão Jacó. E isso fez com que Jacó fugisse. E quando Jacó fugiu, irmãos, pegou o seu cajadozinho ali, atravessou o Rio Jordão ali, foi para um lugar que ele não conhecia e tudo, chegou ali, adormeceu, pegou no sono. A Bíblia vai falar que ele fez uma pedra de travesseiro. E nessa noite, irmão, um anjo veio falar com ele. Ele teve a luta lá. Deu um gogó no anjo, voador e murro e tal, e brigou com o anjo, que é a história que a gente conhece da briga dele. Ou seja, uma coisa levou a outra, irmãos. Então o que é que a gente entende aqui? Que Esaú, ele não enganou Jacó. A promessa ia ser cumprida na vida dele, independente se o Esaú teve fome naquela hora ou não. Só que a gente lendo muito rápido, a gente não tem esse entendimento. Se a gente não estudar, não buscar, não ouvir acerca sobre, a gente não vai ter esse entendimento. Então, o anjo chegou ali, ele começou a brigar com o anjo, que ele pensou, rapaz, um anjo aqui perto de mim, agora é a minha hora. Agora é a hora de eu conseguir a bênção, porque ninguém vê anjo, né, irmão? Direto assim, eu acho. Ninguém vê. Quem vê anjo aí direto? Então, acho que ele viu assim, ele falou, agora é a minha chance. E o anjo falando com ele, me solta, e ele, não, o cara o anjo já tá de manhã, me solta. Ele falou, eu te solto, mas só se você me abençoar. E o que o anjo fez, irmãos? Falou, porquanto você lutaste com Deus e prevaleceste, seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel. Irmãos, eu já li, ouvi ministrações sobre essa passagem várias e várias vezes. Mas tem um entendimento que eu tive agora, estudando essa passagem, eu percebi, cara, o que levou o objetivo de um homem, né? Ele foi transformado em Israel. Olha a nação que Israel já Israel é a nação do povo de Deus. Então, assim, a mente dele focada naquilo ali, eu vou conseguir, eu vou ser abençoado, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir com a bênção de Deus. E olha só onde é que levou isso, irmãos. Ele foi abençoado e se transformou em Israel. E hoje Israel é conhecido como a nação de Deus. Um povo, uma nação todinha por causa de um homem, de um pensamento transformado, uma mente transformada, porque ele podia ter desistido lá atrás, irmãos. Ter chegado e falado, essa bênção é do meu irmão mesmo, eu vou também viver aqui de boa, vou caçar meus bichos aqui também, seja o que Deus quiser para a minha vida. Não, ele estava focado, irmão. Ele estava determinado, a mente dele estava focada naquilo ali. E é dessa forma que o nosso ano vai ser diferente, irmão. Quando a gente transformar a nossa mente, sabe? Não vire mais esse ano, irmãos, tristes. Para mim esse ano aí vai ser igual ao outro. Para mim não tem mais jeito, não. Esse ano aí eu não vou nem fazer promessa, desesperançoso. Não seja assim, irmão. Faça promessa. Crie esperança. Anote, irmão, esse ano eu vou conseguir, esse ano eu vou romper, esse ano eu vou... Irmãos, eu profetizo isso sobre a sua vida, irmãos. Se você transformar a sua mente, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, irmãos, para a gente ter um ano realmente novo, a gente precisa disso. Mas e na palavra? A gente aprendeu que a história de Jacó e de Esaú, mas na palavra. O que fala sobre a mente? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 vai falar o quê? Olha só, irmãos. Na palavra, Deus falando sobre mentalidade, olha. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus,
Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Ou seja, deixe que vocês sofram essa transformação de mente. Desde de sempre, irmãos, Deus já nos alertava sobre isso, que nós só conseguiríamos se nós tivéssemos uma mudança de comportamento, se a gente tivéssemos isso. Mas para isso a gente tem que buscar, irmãos. A gente tem que se abster de muita coisa. A gente tem que ter disciplina. O quanto que é difícil, irmão, você ter disciplina hoje. Quem aqui tem disciplina, irmão? É fácil de ter disciplina? É difícil demais, irmão, disciplina. Amanhã eu vou acordar 4 horas da madrugada para correr. Ou para estudar. Irmãos, não é fácil, irmãos. Tem que ter disciplina. Então a mudança ela tem que acontecer primeiro na nossa mente. O que você tem que pensar? Se eu não me abster disso, se eu quero passar num concurso, eu preciso estudar. Para estudar, eu preciso de tempo. Então, eu tenho que me abster do tempo que eu faço alguma coisa que não tem valor para mim, porque algo que não vem da parte de Deus, eu creio que não tem valor, para poder começar a estudar. Eu quero ter uma célula próspera no ano de 2026, eu quero levar muitas vidas para o encontro, eu quero entender esse propósito de Deus na minha vida. Então, você precisa de quê, irmãos? De ir para a palavra, de ir para Deus, de ler, de entender o seu propósito. Ou seja, requer tempo, requer sacrifício, você vai ter que se abster. Então, tudo vai começar na sua mente. Como você consegue transformar a sua mente, irmãos? Primeiro passo, parar de reclamar. Parar de reclamar é o primeiro passo, irmãos. E eu montando essa palavra, eu peguei muito para mim, porque eu era um cara... Rapaz, se eu tropeçasse, a culpa era da pedra, meu amigo. Ah, meu amigo, quem colocou essa pedra aqui, que eu ando direitinho, como é que eu ia tropeçar sozinho? Foi o demônio. Capeta que eu andando aqui, eu passei aqui ontem não tinha, e reclamava até do vento. Tá ventando demais. Aí parava o vento, eu falava, tá quente demais. Está entendendo? Às vezes a gente tem esse hábito, irmão, de reclamar até do que não deve. Então, um dos primeiros passos é para você abrir a sua mente, é parar de reclamar, parar de murmurar. O seu papel, irmão, não é reclamar daquilo que falta, mas sim agradecer pelo aquilo que você tem. Quando você agradece, irmãos, pelo aquilo que você tem, Deus aperfeiçoa aquilo em você. O fraco para ler a Bíblia. Aí Deus vai olhar assim e vai falar, rapaz, se ele mesmo já está falando, vou fazer o quê, né? Posso fazer muita coisa não, porque vem da gente, vem da nossa mentalidade. A gente constrói aquilo ali dentro da gente. Então o inimigo só fala, opa, nisso aí eu já sei. Quando ele abrir a Bíblia, já vou colocar ali um sono mortal ali que ele não vai ler nem a primeira frase. Por quê? Porque a nossa boca professa isso, irmãos. E proferindo é aquilo que vai acontecer. Então a gente tende a isso, a reclamar. Ah, as coisas não dão certo lá em casa. Meu casamento tá assim, meu casamento tá assado. Lá no trabalho aquele patrão eu já não aguento mais. Lá na igreja eu venho aquele irmão que prega ruim nas quinta-feiras. Vou começar aí só domingo, que é o pastor que prega. Aí senta aquela irmã do meu lado, aquele irmão que fica falando toda hora e tudo, e a gente começa a ver os defeitos das pessoas, irmãos. E vai vendo, eu falo porque isso aí já aconteceu comigo, irmãos. E o pastor vai pregando aqui, acabou, irmãos. Vou te dar um conselho. Olha aqui para mim, irmãos. Pega esse conselho aí. Quando você passa, irmãos, a ver o defeito dos outros dentro da igreja, pode esquecer, meu irmão, pode vir o melhor pregador que tiver aqui. Você não vai nem prestar atenção, porque você já sai de casa com a mente igual a de Jacó, só que pro lado errado. A mente está focada, mas focada em quê? Vou lá que eu vou ver hoje quem vai ralar. Quem vai fazer algo de errado? Irmãos, eu falo porque já aconteceu comigo. Entendeu? Não é vergonha você falar. Você vem e começa a ver só os defeitos. Deixa eu ver ali o que o pastor está falando. Não, mas sei que o pastor está falando na Bíblia não é bem assim, não. O pastor não está lendo muito, não. O pastor só está falando isso aí porque é assim, assim, assado, que ele conhece e tal. Irmãos, e o diabo entra na sua mente que acabou. Você passa, e se você não cair na real, irmão, você passa 2, 3, 5 anos aqui na igreja dessa forma. Tentando romper e travado por causa disso. Porque você começa a olhar os defeitos da pessoa e aqueles defeitos que você olha na pessoa é o mesmo que o seu. Mas aí você não enxerga, irmão. E você passa a reclamar e reclama disso e não concorda. E é uma discordância, irmão, que você vai discordando de tudo aquilo que é falado na igreja. Eu estou citando a igreja como exemplo. Mas seja na sua casa, sabe?
Sua esposa fala A, você fala não é B. Tá entendendo? No seu trabalho, o seu chefe fala assim, tem que ser assim. Você fala, mas por que tem que ser assim? Não é assim que funciona. Irmão, isso aí vai entrando em você, irmãos, que você vai se atrasando de um jeito que lá na frente você vai cair na raiva, você vai falar, quanto tempo da minha vida eu perdi por conta disso. Então, o primeiro passo é isso, irmãos. Deus vai aperfeiçoar o que você tem. Quer um carro? Tá trabalhando para isso? Tá guardando dinheiro? Limpou o nome no Serasa? No SPC? Tá trabalhando? Porque, irmãos, eu tô falando isso porque a gente tem esses desejos, irmão. Quer uma casa? Sabe? Quantos não querem uma casa, irmãos? Quer um carro, uma família restaurada, um casamento assim, na presença de Deus. Mas o que a gente está fazendo para poder isso acontecer? Sabe? Na sua casa lá, quando o marido fala alguma coisa, o que você está fazendo? Porque uma coisa que eu aprendi com o pastor, irmãos, por isso que é bom discipulado. Não é melhor você estar certo, não, irmão. Nem ter, é melhor você ficar em paz. Porque muitas das vezes a gente quer estar certo, irmãos. A razão, quer estar na razão, está na mesma que a casa estiver pegando fogo. Mas você não dá o braço a torcer, irmãos. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Então é melhor você dar o braço a torcer do que ter razão, irmãos. Porque senão a paz não reina nunca na sua casa. Isso aí eu falo, irmão, que acontece de uma forma que a gente não vai prestando atenção e no meio de uma discussão dessa ali você profere uma palavra ali para sua esposa, para o seu marido, e ali no meio ali aquela discussão acaba, só que aquela palavra fica ali dentro plantada, e lá na frente, em outra discussão, volta à tona de novo. Porque a gente no momento de raiva, no momento de fúria, sem querer dar o braço a torcer, a gente faz isso. Então, se a gente quer um casamento próspero e abençoado, irmão, a gente precisa dar o braço a torcer. A gente precisa parar de magoar. Segundo passo, irmãos, lutar contra a sua vida pecaminosa. Lutar contra o pecado, irmãos. Por que eu falo lutar? Porque ninguém vence o pecado. Nosso papel é lutar. Porque se você estiver lutando, irmão, não tiver uma desistência da sua parte, você vai morrer lutando contra o pecado. Hoje eu não vou pegar. Porque ninguém, irmãos, acordei aqui hoje eu vou fumar crack. Hoje eu vou sair na rua, vou fumar crack, hoje eu vou trair minha mulher. Hoje eu vou matar o vizinho porque fala demais. Hoje eu vou dar uma bicuda no patrão quando eu chegar lá no serviço, vou pedir conta e quem mexer comigo, hoje eu vou usar droga, eu vou mentir, vou fofocar. Ninguém acorda dessa forma, irmãos. O pecado, ele acontece com as brechinhas que a gente vai dando sem perceber durante o dia. Entendeu? E aí o diabo vai vendo ali, eu acho que é como se nós tivesse jogando nossa semente, né, irmão? Só que pro bem a gente vai deixando umas brechinhas aqui pro mal. O diabo vai só atrás, só recolhendo. Opa, essa aqui dá para mim entrar. Opa, essa aqui dá para mim entrar. Quando chega lá na frente, que a gente peca, não foi porque você quis sair de casa para pecar daquela forma. Porque você foi, de pouquinho em pouquinho, dando umas brechas, sem prestar atenção, e o inimigo foi entrando até conseguir, irmãos. Ou seja, o pecado acontece na nossa mente. A gente libera essa brecha ali na nossa mente. Não, é só uma mentirinha. Patrão, por que você chegou atrasado? Cara, o ônibus quebrou, ó. O cara vai de moto pro trabalho, moço. O ônibus quebrou e tal. Aí pensei, não, isso daí não tem nada a ver, não. Essa mentirinha e tal, e vai indo. E tal, e planta uma fofoca aqui, uma fofoquinha ali e tal, e falando mal daqui, falando mal dali, vai. E o diabo, irmão, pra isso aí é só as munição. É só os pentes, as balas, ele vai carregando a arma dele aqui durante o dia. Aí quando chega lá, que ele vê que ele tem a brecha, ele fala, agora é a hora. Aí te passa a rasteira. Aí é onde a nossa mente, ela é programada para fazer o quê? Para culpar a Deus. Porque no final, sempre a culpa é de Deus, né, irmãos? Nunca é nossa. A gente sempre busca a culpa ou no próximo, que está muito próximo da gente, ou no nosso líder, ou na igreja, ou no pastor, e acaba que é Deus, no final. E o diabo, ele sempre usa essa mesma estratégia, irmãos. Entrando na nossa mente, com Eva. Como é que ele fez com Eva lá no jardim? Fruta zona bonita, colocou na vista dela, né? Fruta zona bonita. Depois ele partiu para onde? Para a mente. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Vai ter o mesmo poder que ele. Aí foi lá e comeu. Tentou com Jesus também. Jesus jejuando, irmão, 40 dias e 40 noites. Lá no alto do monte.
Irmão, o cara jejuando 40 dias, 40 noites, o cara negocia até a alma. 40 dias, 40 noites sem comer, meu amigo. O cara tá trocando até por uma bisnaga. Jabá, não sei o que, eu me der essa bisnaga pra cá pra levar até a alma. É ou não é, irmãos? E o que o diabo fez com Jesus? Levou ele lá pra cima, visão de novo. Tá vendo? Todos esses reinos eu te darei. Se prostrar de joelho sem me adorar. Depois na mente dele. Por que você não transforma essa pedra em pão para você comer? Você não está com fome? Mas diferente de Eva, irmão, Jesus estava com a palavra. Jesus era a palavra. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Irmãos, você mergulhar na palavra, você vence guerras, irmão, sem nem precisar batalhar. Você entender o que a Bíblia quer te dizer, você entende o propósito para a sua vida. Aqui Jesus, ele sabe o propósito da vida dele, irmão. Não ia ser pão que ia comprar o cara. Não ia ser isso, irmãos. Por quê? Porque ele era a palavra, ele estava na palavra. Você está entendendo? Então o inimigo ele sempre usa dessa forma. Primeiro enche nossos olhos. Ah, tal coisa e tal. Primeiro ele encanta. É aquele ditado que a gente fala, né, irmão? Quando você chega num lugar, numa padaria, né? Chega numa padaria, você vê ali aquele bolo ali, lindo. Aí você já comprou o bolo, irmão. Nem comeu ainda. Mas se tiver lindo ali, suas vistas já comprou o bolo. Então é sempre nas vistas, irmão, sempre. E o diabo ele usa da mesma forma, ele te encanta pela sua visão e depois ele entra na sua mente. E ali, se ele transformar a sua mente ali, irmão, já era, ele ganhou seu coração. O próximo passo para você pecar é fácil. Ele não vai precisar se esforçar muito. Então a nossa mente ela tem que estar condicionada a Deus, às coisas de Deus. A gente tem que acordar todo dia, irmão, fazer uma oração. Senhor, blinda a minha mente, que eu não venha ter esses pensamentos mundanos, esses pensamentos carnais, que eu venha saber me controlar, que eu venha saber, irmãos, uma coisa que é muito importante você orar, você pediu para Deus, que eu estou trabalhando muito nisso, irmãos. A gente, às vezes, você vê a pessoa sobe aqui para ministrar e você pensa assim, ah, mas a vida dele tá fácil. O irmão, ele sabe um pouco da Bíblia ali, ele está falando, é ele que está ministrando, deve ser fácil mais para ele. Mas, irmãos, tudo a gente batalha da mesma maneira que vocês. Não tem diferença nenhuma, irmãos, de quem sobe aqui para vocês que estão aí. Que um dia vocês também vão subir. Inclusive os irmãos do curso aí, tô de olho, viu? Quem vai ser o próximo. Então, irmãos, a gente tem que ter isso na nossa mente. Que se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente vai dar essa brecha para o inimigo. Vai ficar mais fácil para ele, ele não vai precisar se esforçar para nos derrubar. Olha só, irmãos, o que eu anotei aqui nessa palavra. Todos os dias tem alguém reclamando e tem alguém agradecendo. Nós só precisamos decidir qual lado nós estamos. Fácil. Pronto. Fácil. Matamos a charada. Todo dia alguém sai de casa para agradecer e alguém sai para reclamar, irmãos. Você entra ali no teu lado ali, pronto. Hoje eu vou só agradecer. Pisou na lama, obrigado, Senhor. Vou chegar todo cheio de lama no trabalho, mas obrigado, é assim, faz parte. Quem garante que lá na frente eu não ia quebrar era a perna? Pelo menos eu tenho a perna aqui para pisar nessa lama. Obrigado, Senhor. Está entendendo? Ah, é fácil, irmão, fazer isso? É fácil, é facinho? É não, irmãos. Porque quando você pisa na lama, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, na sua mente? Xingar, irmão, pode falar. É xingar, você pisou ali, você vai querer xingar. Mas o que a palavra quer nos ensinar? A gente ter esse domínio próprio. E é fácil, irmão. Não vou subir aqui e falar para você que é fácil, mas a gente tem que trabalhar isso aí dia após dia. Senhor, muda a minha mente. Assim como Jacó, ele tinha o alvo dele, eu quero ter meu alvo, eu quero ter meu objetivo. Assim como Jacó era focado, ele pensava todo dia no objetivo que ele queria chegar, ele queria a bênção. Até que chegou o dia, irmãos. E Jacó, se você parar para prestar atenção, foi através de uma circunstância, ele estava fugindo do irmão que queria matar ele. E ainda assim aconteceu. Ou seja, irmãos, os problemas que a gente passa, talvez você esteja saindo de uma área da sua vida, talvez Deus esteja te mudando de posição, irmãos. Não é porque vai ser ruim para você. Talvez faz parte do plano de Deus. Porque o que Jacó pensou quando saiu? Caraca, nasci e cresci aqui, e agora eu vou ter que sair fugido só com um cajado na mão. O que vai ser de mim agora, irmão? Porque o cara não tinha nada. E às vezes, irmãos, Deus está fazendo isso comigo e com você. Está fazendo isso na minha e na sua vida. Então, talvez, irmãos, você está sendo expulso de algum lugar, você está saindo de algum lugar, que você, é claro, irmãos, tem gente que é expulso por algum motivo, né?
Às vezes está saindo do seu trabalho lá porque você fez alguma coisa. Mas talvez você esteja saindo sem ter feito nada, irmãos. Pode ter certeza, irmão, que Deus lá na frente tem um propósito na sua vida. Pega isso para você e pensa, é chato, irmão, é triste. Às vezes ele é sua fonte de renda. É triste, irmão, a pessoa não vai sair de lá feliz. Mas quando você trabalha isso aí na sua mente e pensa, meu objetivo é tal, eu vou cumprir. Então, se está acontecendo isso aqui e eu não fiz nada, tem um propósito lá na frente. Tem um dedo de Deus aí. Vai ser fácil, irmão, pra você entender isso? Ah, vou sair felizão, tô separando. Ah, tô sendo demitido. Amanhã não sei nem como é que vai ser, o aluguel. É fácil, irmão, não é? Mas quando você está com a mente focada no seu objetivo, você pode ter certeza que é Deus trabalhando. Ele lá na frente, ele quer prosperar na sua vida, ele quer te colocar num lugar melhor. Por mais que no momento você não esteja entendendo isso, mas lá na frente, mas é claro, irmãos, se você não fez nada de errado. Agora, se lá no teu trabalho, irmão, você vacilou lá, fez alguma coisa, tu está sendo mandado embora, já não faz parte disso. Se lá na sua casa você traiu o seu marido, você traiu a sua esposa, você agrediu, você xingou, houve ali aquela... E está acontecendo, aí teve um motivo, é diferente. Agora, sem motivo, irmãos, não se preocupe, que é Deus trabalhando. Faça votos, irmão, faça promessas, não fique desesperançosos. Mas em todas as coisas, em tudo aquilo que você colocar, irmãos, como objetivo, coloque o reino em primeiro lugar. Sempre, irmãos. Ah, eu quero fazer uma faculdade e tal, coloca o reino em primeiro lugar. Se tem alguma coisa que te tira da presença de Deus, tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, é isso aí. Que te tira das coisas de Deus. Por mais que na hora você acha que é uma provisão de Deus, né? Igual já aconteceu muito comigo. Ah, emprego, por exemplo. Emprego é de praxe isso acontecer. Às vezes está desempregado e tal ali e tal, conseguiu um emprego. Aí é um emprego à noite, onde vai te impedir de fazer as coisas de Deus, vai te impedir de estar em comunhão com os irmãos, vai te impedir de... Não estou falando assim, irmãos, então o meu emprego é de noite, vou largar meu emprego. Não, irmãos, mas tem coisas que não vêm da parte de Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento. A gente não pode ficar, irmãos, colocando as coisas do mundo, as coisas, meu emprego, minha casa, meu carro, acima do reino. Porque quando a gente faz isso, irmãos, a queda é certa, irmão. Não tem como. Por mais que a gente fique ali, batendo de cara com a parede, eu vou conseguir, eu vou dar conta, daqui um dia eu mudo minha escala lá no trabalho, porque eu estou trabalhando de noite. Daqui um dia eu troco de emprego, você vai indo, o diabo vai roubando, e quando você conseguir, irmão, sua bênção já escapou de você, tem tempo. Então, irmãos, não tenha medo de recomeçar. Não tenha, olha só o quanto isso aqui é importante, irmãos. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de perder pessoas, de perder emprego. Deus, ele é um especialista em recomeço. Deus, ele te trouxe aqui hoje, irmão, porque ele quer renovar a sua mente. Ele quer que você saia daqui com uma outra forma de pensar, uma outra mentalidade. E nesse novo ano, irmão, nós vamos ter mais uma chance de estar recomeçando, de estar trabalhando isso aí na nossa mente, de estar trabalhando isso aí dentro de nós, de a gente sair daqui hoje pensando assim, o que é que eu tenho que fazer para me romper? O que é que eu tenho que fazer para a minha mente trabalhar em prol disso? Porque a sua mente trabalhando em prol disso, irmão, automaticamente o seu corpo vai seguir. Tá entendendo? O seu físico vai seguir. Quando você se arrepende, irmãos, e vem aqui na frente, eu não tenho mais essa esperança, irmão, porque eu sou um pecador, sou um falho. Mas a Bíblia vai falar, irmão, que a partir daquele momento que você se arrependeu e veio aqui na frente, isso aí foi deletado. Jesus, ele pegou seus pecados ali, jogou no mar do esquecimento e você está perdoado. Mas a gente trabalha com isso, a gente insiste em buscar algo que não faz mais parte da gente e trazer para a nossa vida de hoje e colocar aquilo ali como se você estivesse trilhando hoje. E Deus está aqui hoje para te falar isso, irmão. Esse ano é um ano de recomeço, eu quero fazer diferente na sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje, irmão, com essa mentalidade. Mas assim, é sair, irmãos, e quando chegar na sua casa, você anotar, você falar, eu vou fazer isso e fazer como Jacó fez. Ter esse objetivo, trabalhar para que aquilo ali aconteça. Nós fazemos planos, temos expectativa ano após ano, irmãos. Todo ano, foi aquilo que eu falei aqui no começo. Todo ano a gente quer um ano novo, né? Vai virar o ano, a gente quer um ano novo. Mas já parou para prestar atenção que o ano novo também quer alguma coisa de nós? Olha o quanto isso é forte, irmão. A gente quer um ano novo, mas um ano novo também quer alguma coisa de nós. Ele quer uma mudança, irmãos. Não adianta a gente querer algo do ano novo se a gente é a velha criatura.
Se a gente é velho. Então ele também tem expectativa na gente. Ah, esse ano aí ele falou que quer conquistar uma casa, mas vamos ver como que vai ser. Esse ano aí ele falou que vai abrir 25 células. Aí no primeiro evangelismo, aí eu não venho. Aí eu não venho no primeiro evangelismo. No segundo também não. Aí tem o curso A Salvação do Homem, também eu não venho não. DNA então, DNA eu já conheço a igreja. Não é para conhecer a igreja? Não, já conheço. O pastor me falou ali fora, ali, 5 minutos e eu já entendo da igreja. E aí tem audição aqui, sábado aqui, eu não venho cantar. Que eu não sei cantar, eu já declaro mesmo que eu não sei mesmo. Que eu sou o Senhor da minha vida, eu não preciso para cantar. Meu negócio é outra praia. Não entende isso aí, eu já vou declarando aquilo ali na minha vida, irmãos. E aí o diabo vai só anotando. Não, se o cara tá falando, tá falando. O cara falou que não dá conta, ele não dá conta mesmo. E Deus lá também pensando, rapaz, como eu vou ajudar um infintético desse, moço? Tá difícil, ele mesmo se desprezando, se humilhando. E aí a gente vai proferindo isso, irmãos. E vai proferindo. Então, um ano é novo. E a gente? É novo? E eu sou novo? Para me viver esse ano novo? Será que... Eu falo do ano novo, irmão, porque hoje está no comecinho do mês. Dia 15 hoje, né? E é dia 15 ainda. 15 dias, irmãos, ainda que começou do ano. Dá tempo de você sair daqui hoje, irmãos. Tem certeza que tem gente aqui que ainda não fez o profetizando. Não anotou lá ainda. Se você fez, Deus está abrindo sua mente aí hoje para colocar mais coisa lá. Dá tempo, irmão, de você chegar em casa e falar, hoje, já que eu quero um ano novo, eu também vou dar um novo junho para esse ano. Vou dar um novo junho para Deus. Porque se eu quero as coisas da parte de Deus, tenho certeza que também Ele quer uma coisa minha. Está entendendo? E o que Deus quer de mim e de você é isso, irmão. Mudança de mentalidade. Jamais haverá mudança de comportamento se não houver mudança de mentalidade. 2026, irmão, quer que nós aprendemos a fazer as escolhas certas. Com base em quem você tem tomado as suas decisões? Com base em quem você tem feito suas escolhas? Quem você tem recorrido antes de escolher alguma coisa? Ah, irmão, então tudo que eu for fazer eu tenho que perguntar para alguém? Não. Mas para Deus é certo. Pode ter certeza que Ele você tem que consultar. Vai me trazer paz? Eu preciso disso. Eu preciso comprar isso. Eu preciso falar essas coisas que eu queria falar com certa pessoa. O que é que Deus acha disso? E consultar a Deus. Tá entendendo? Mas qual é o nosso problema? Nós, além de não consultarmos a Deus, ainda consultamos pessoas que nem sequer têm relacionamento com Deus. E o que é que elas vai ter a oferecer para a gente, irmão? O que é que isso vai acrescentar na nossa mente? A não ser algo que você já estava desanimado para fazer algo. E você vai pesquisar, vai buscar conselho com uma pessoa mais desanimada ainda que você. Imagine, irmão, o que é que vai dar? Desistência, irmãos. Você não vai mais fazer. Você não vai mais conseguir. Já pensou se Jacó, quando ele ficava só ali na tenda, ele fosse consultar as pessoas fracassadas ali daquele lugar ali, que não tem entendimento de nada. Ô, irmão, seguinte, eu estou com um objetivo aí, quero ser abençoado pelo Senhor, quero a primogenitura. O que você acha que eu devo fazer? O cara lá, capinando lá. Irmão, uma enxada para tu e vem me ajudar. Tem mais jeito não, isso aí, seu irmão já é o mais velho mesmo. Deus, eu acredito que não tem mais nada para te oferecer. Vamos ficar aqui mais eu. Por consultar as pessoas erradas, irmão. Mas o que Jacó fez? Jacó estava com um objetivo, irmão, a ser alcançado. E se você tem um objetivo, irmão, faça como ele fez. Foque. Não desista. Busque. Só tem uma pessoa, irmão, que pode impedir você de conseguir o que você quer, irmãos. É você mesmo. Sou eu mesmo. Ninguém vai estar na sua vida para te impedir, a não ser você. Ah, mas é meu pai, eu gosto muito dele. Se desvencilhe, irmão, do seu pai. Sabe, Deus teve que matar o pai de Abraão para poder conseguir abençoar o cara. Deus teve que tirar a Ló ali da aba dele ali. Entendeu? Para poder conseguir. Enquanto ele não conseguiu, ele ficou ali, ó, sofrendo e tudo naquela labuta. Então, se é alguém, irmãos, não tenha medo de perder pessoas. Não tenha medo de perder coisas materiais, irmãos. Busque a Deus. Em Filipenses 1,6 vai falar o quê? Aquele que começou uma boa obra em minha vida é fiel para cumprir. Ou seja, irmãos, você não está vivendo nenhum texto que era para você viver.
Que às vezes a pessoa já tem ali um casamento, já tem uma casa, já tem um carro ali, já pensa, minha vida está próxima, está abençoada. Irmãos, isso daí não é nada. O que Deus quer fazer para você, irmãos, é grandioso. Lamentações 3:39, irmãos. Olha só o quanto que isso aqui, irmãos. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados. Daquilo que a gente reclama, irmão, é aquilo que a gente está pecando. É a Bíblia, irmão. Tem muito o que recorrer aqui, não. Também fiz essa mesma cara aí. Como assim? Então, o que eu reclamo é por causa dos meus pecados? Irmão. A alma vivente se queixa dos seus próprios pecados. Ah, tal coisa não dá certo na minha vida. Tal coisa não está fluindo. Tal coisa não está prosperando. Algum lugar eu estou pecando. Não, nem adianta, irmão. Algum lugar eu estou pecando. Aí cabe a mim, a vir na minha mente. Opa, deixa eu voltar ali atrás. O que é que eu estou falhando? Você vai achar com certeza, irmãos. Então, aquilo que vivemos, irmãos, são consequências do nosso próprio pecado. Em 2026 a gente vai ter luta, irmãos? Talvez até mais que 2025. Então, vou te dar um conselho, irmãos. Pare, irmãos, de lutar a luta que não é sua. Pare de buscar mais luta para a sua vida do que as que você já tem, do que as que eu já tenho, irmãos. Porque a gente é mestre nisso. Querer lutar a luta dos irmãos. Talvez é Deus ali trabalhando na vida do irmão para poder abençoar a vida do irmão. E ele está passando por aquele processo e nós está lá. Deixa comigo. Que eu entenda que desse negócio é comigo mesmo. E já bastando as suas lutas que você já tem, irmão, você atrai mais ainda para você. Então, irmãos, em 2026, deixe a luta dos seus irmãos e lute as suas lutas, que a gente vai ter luta. Porém, lembrar onde eu quero chegar. O que eu estou fazendo para isso? O que eu estou me abstendo para isso? O que eu estou entregando para isso? A palavra de Deus diz que precisamos, lá em Romanos que eu li, mudar a nossa mentalidade. E como mudamos a nossa mentalidade? Tiago 1. Coloca aí para mim aí, irmão. Tiago 1, do 21 ao 25. Como mudamos a nossa mentalidade? Sei que tinha apagado já. Só porque eu estou aqui. Tiago 1, 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Pode ir, irmãos. Sejam, olha aí, irmãos, aí é onde é mais difícil, é onde o calo aperta, né? Ser praticante, né? Porque às vezes ouvir, né? Ouvir é bom demais. Sejam praticantes da palavra, não apenas enganando. Está enganando o irmão, não, irmão? Está enganando eu mesmo, né? Essa palavra de Deus eu vou te falar, viu, bicho? É forte, né? Pode passar, irmãos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Ou seja, irmãos, se você está ouvindo a palavra, não está colocando em prática, quem é você? Só sair lá no espelho, irmão. Aquele gordinho lá é ele mesmo. Não adianta você querer pensar que é outra pessoa, não. Mas, depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua própria aparência. Porque se lembrar, ia querer mudar, não ia não, irmãos? Rapaz, eu tô acabado, ó, destruído. Só ando pecando, e Deus tentando. E olha só a minha situação. Mas o problema é que a gente olha, irmão, na hora que a gente vira, já era. A gente já sai e pensa, não, que é o Janequine e tá tudo certo. 25. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade, persevera na prática dessa lei, ou seja, não é fácil, irmão, tem que perseverar. Não se esquecendo do que ouviu. Não se esqueça, irmão, do que você ouviu aqui hoje. Mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Ou seja, irmãos, é isso que nós devemos fazer para poder ter a mente renovada. E para concluir, entrar aqui no final, irmãos, vou ler aqui uns versículos, mas não precisa postar não, que eu coloquei justamente para concluir essa palavra. Efésios 4, do 23 em diante, vai falar o quê? É preciso que o coração e a mente, sempre a mente, irmãos, sempre. É preciso que o coração
e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Vista-se com a nova natureza, criada por Deus. Criada por quem, irmãos? Por Deus, que é parecido com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada por Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé. Olha só, irmãos, qual é o nosso papel? E a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura e todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos ou maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Fique de pé, irmão, no seu lugar.